Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ana e hoje eu vou mostrar para vocês como que é aqui o Rio Grande do Sul nessas épocas de cheias dos rios através das chuvas. A gente conversa com várias pessoas fora do estado e as pessoas falam: o Rio Grande do Sul chove muito, né? E realmente aqui chove, mas eu não acho que chova muito. Eu acredito que em outras regiões também chovem igual ou daqui a pouco até mais que aqui. Mas a questão é que as pessoas que moram mais próximo do rio acabam sim sofrendo todos os anos com as cheias do rio, né? E para vocês terem noção, em maio de 2024 nós tivemos uma enchente histórica, mas antes dessa enchente histórica já tinha acontecido outra cheia tão grande quanto em 1941. Então faz muito tempo que não tinha uma enchente daquela magnitude. Mas todos os anos a gente percebe sim que tem cheias dos rios através das chuvas, né? Chove em outros lugares, deságua aqui. Enfim, mas o que a gente percebe todos os anos é que as regiões mais próximas aos rios são as regiões que mais sofrem. Eu vou pegar o carro e vou mostrar lá para vocês como que tá a situação. Faz uns 10 dias que choveu bastante aqui no Rio Grande do Sul, então o nível do rio tá mais alto. Isso gerou uma apreensão maior para todo mundo, porque realmente é um período muito recente da enchente que teve no ano passado. A gente está no final de junho de 2025 agora, então todo mundo está com muito medo que ocorra novamente isso. Os prognósticos atualmente não dizem que não vai acontecer, mas isso depende do funcionamento das casas de bombas que puxam as águas, dos diques, enfim. Então tá todo mundo muito apreensivo. Eu vou mostrar para vocês o que é a normalidade nas regiões que ficam perto do rio, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar teu like e te inscrever no meu canal. Toda quinta-feira às 19 horas tem vídeo novo sobre esse mundo gigantesco e interessante que é o mundo de leilões, hoje com um viés um pouco diferente, pensando no mercado imobiliário, no cenário aqui da região metropolitana de Porto Alegre, pensando nessas questões de alagamentos. Ó, então aqui é uma casa, ó, tá vendo? Que normalmente tem um baita de um gramado verde. Junção de faixas à frente. Aqui também essas casas que são já feitas sob palafitas, elas também sofrem aqui com a cheia do rio. E na enchente de 2024, isso aqui estava tudo cheio. Então, essa situação que a gente está vendo aqui agora é uma situação que acontece todos os anos de fato aqui. Aqui é uma das partes um braço do Jacuí. Tá muito cheio o rio. Aqui as casas também que tem beira de rio. E não tem classe social, né, gente? É o pessoal de alto padrão, é o pessoal das casas de palafita. Todo mundo sofre com isso. A não ser quem faz uma terraplanagem bem grande aqui na beira do rio, porque invade mesmo, ó. Tá vendo que ali no meio tem água. E aqui as casas. E aqui também já tem água, ó, gente. Olha só. Ali tem correnteza. Tá vendo? Então é essa a realidade aqui quando o rio enche. Aqui é a cidade de Eldorado do Sul. E ela sempre também a gente sofre com as cheias dos rios, tá? Aqui essa região, desse lado é um lado que era Granja de Arroz antigamente, então é uma região que já tem tendência de alagamento. O rio, gente, tá ali, olha. O rio já atravessou aqui o viaduto, já tá aqui. Então aquela parte ali de baixo não tá sendo possível acessar, porque o rio já invadiu aqui. Isso aqui, eu acho que isso aqui não é tão normal assim, tá? Agora, depois de uma semana de chuva, bastante chuva aqui no Rio Grande do Sul, tá todo mundo apreensivo pelo fato da enchente do ano passado de 2024. Agora a gente tá em final de junho de 2025, um mês e meio depois do que aconteceu da enchente no ano passado. Mas qualquer chuva mais agora tem sido uma tensão, assim, pra todo mundo, porque muita gente foi atingida, né? E sim, várias regiões, elas normalmente sofrem com alagamentos, né, com as cheias dos rios, não de fato uma enchente, mas a cheia de fato do rio. Então as regiões mais ribeirinhas ou regiões que têm tendência de cheias, como ali em Eldorado do Sul, algumas partes da cidade, elas sempre sofrem com as cheias dos rios. Porém, é uma coisa que a gente não analisava, né? Então a gente passava, via que estava cheio. E ano após ano isso acontece, mas a gente nunca percebeu até onde iria a água. Então agora, fazendo esse vídeo aqui pra vocês, tem uma parte ali de Eldorado que o acesso lateral à cidade tá cheio de água já. E eu não me lembro disso acontecer tão rotineiramente. E qual que é a situação, gente? Que na enchente de 2024 veio muita areia pro Rio Guaíba e o rio está cheio de areia. Então, canais que tinham uma profundidade X, agora não tem essa profundidade. Porque veio muita areia lá de cima, né? Não ocorreu o assoreamento dos rios. Então, a tendência, de fato, é que o rio agora ele fique extravasando mais água do que o normal,
Com a enchente do ano passado, então, o governo está oferecendo o programa Reconstrução, que é o Compra Assistida, mas também ele está oferecendo moradias em outros formatos, formatos mais econômicos, como esse que a gente vai passar aqui na frente agora. Então ali, ó, são casas que o governo colocou para oferecer para as pessoas que foram atingidas pela enchente. Então, aquelas pessoas que não adquiriram casas, enfim, no compra assistida, o governo também vai conceder. A questão principal é colocar essas pessoas atingidas, essas famílias atingidas pela enchente de 2024, que tiveram as casas interditadas, em novas moradias, seja através da compra assistida, que são imóveis usados, ou seja através desses imóveis que o governo vai oferecer para as pessoas. Ano passado, aqui nessa localidade, estava abaixo d'água totalmente, assim. Não via o asfalto, não via meio fio, estava realmente muita água. E aqui nesse ano a gente já tá vendo ali na frente, ó. Temos água, temos bastante água. E isso vem do rio, né? Então, o rio tá extravasando. Não vou entrar ali, não quero saber a profundidade que tá. Mas, ó, já tá tudo cheio até a parte aqui do acesso à cidade. A gente tava ali, ó, então tem carro passando, dá pra passar. Mas isso aqui é um acesso à cidade, gente. Isso aqui é a parte do acesso à cidade, pra vocês verem. E aquele viaduto ali, ele, na enchente de 2024, ele cedeu. Então ainda estão as obras ali, tá vendo? Da enchente do ano passado. Eu vou aproveitar que não tá, que eu vi ali que não tá fundo e vou ir por aqui mesmo. Pra pegar o acesso para Porto Alegre. Aqui, ó, antigamente existiam construções aqui, a cidade foi muito devastada, pessoal. Na enchente do ano passado, então levou muitas casas aqui para trás, nesse bairro aqui. A gente vê casas completamente destruídas, porque aqui subiu muito, muito o rio. Tinha correnteza forte, né? Ó, então tá indo lá, o carro até baixo tá indo, então, né? Ainda está sendo possível passar por aqui. Vamos lá. Só que para vocês verem a situação que se encontra aqui o nosso estado, né? Um acesso principal à cidade, a gente tá nessa situação. Ó. E ali é o viaduto que eu falei antes, que teve uma parte que sofreu ano passado, uma rachadura, né? Cedeu. E, ó, aqui o pessoal tá tentando tirar água, ó. Tá um cano ali para extravasar para cá. E aqui a gente já pega o acesso a Porto Alegre. E aqui é o rio, tá vendo? Ele não vem, logicamente, até aqui à beira da estrada, né? Mas como tá cheio, ele extravasa para cá também. A gente acabou de subir a BR, então o rio tá se estendendo até a cidade. Aqui é um banhado, basicamente, que o rio acaba vindo para cá também. E aí, gente, as pessoas que moram aqui, nessas regiões que são atingidas, elas pegam e sobem os carros aqui para regiões mais altas, próximos à faixa aqui que a gente fala, para não perder, tentar evitar ao máximo a perda de seu bem. E aqui, essas casas que tem aqui na beira, elas sempre são atingidas pelas enchentes, gente, pelas cheias do rio, ó. Porque tem casas e essas casas, assim, a gente costuma ver isso ano após ano, as casas ficando submersas, né? E aqui tá o nosso Rio Guaíba. Lá já é Porto Alegre. Aqui atrás dessas casas, aqui já é o rio. E, ó, aqui o rio já, chegou longe já. O rio aqui, nesse caso, é atrás. E a gente vai passar ali pela parte que passa de fato o rio, olha só. Mas tá bem alta a água aqui, gente. Ah.
E aqui a gente está se aproximando da ponte que passa de fato pelo rio. Aí aqui já é mais alto. A gente está se aproximando ali da ponte que passa o rio de fato, ó. Essa parte aqui mais alta já está seca. Mas as casas ali no fundo estão com água. E aqui é o nosso rio Guaíba. Aqui do outro lado da ponte, ó, também o rio já chegou até aqui. Esses vídeos aqui, então, foram para mostrar de fato o que acontece aqui na região metropolitana de Porto Alegre quando chove bastante. O rio acaba transbordando e atingindo as regiões próximas ali ao leito dele, né? E eu tô fazendo isso para mostrar para vocês de fato que isso acontece todos os anos. E eu acho que realmente esse ano foi a mais por causa da questão do rio estar muito cheio de areia. Porque o rio ele tá com menor metragem de profundidade, porque tá cheio de areia e acaba que extravasa mais ainda a água, né? Então tem partes ali que realmente nas cheias não acontecia tanto assim, né? Como a região ali do viaduto de Eldorado do Sul, não chegava a ter água ali. E hoje já tem também a parte ali perto das ilhas, onde tinha uma correnteza já. Choveu bastante, o rio tá cheio, mas isso não acontecia nessa magnitude que aconteceu dessa vez. E agora faz uns 2, 3 dias que tem sol, e daqui a alguns dias vai voltar a chover bastante novamente, então é uma preocupação que todo mundo tá tendo, porque até quem não foi atingido se sensibiliza com essa situação, né? Tu passar ali, tu vê famílias com casas cheias de água, não tem como tu não te sensibilizar com essa situação. Eu também quis fazer esse vídeo para pensar na questão imobiliária, porque tem algumas regiões que todos os anos são atingidas, e essas casas que todos os anos são atingidas, elas não estão mais possibilitando financiamento em algumas delas. E o que isso significa? Se tu vê algum imóvel que está numa região que não está mais aceitando financiamento, tu pode comprar, arrematar essa casa no leilão e na hora de tu vender, tu ter essa surpresa. E é importante, sim, tu ter consciência disso. E como que tu tem consciência disso? É tu vindo na região, conversando com pessoas, te informando antes de fazer uma arrematação para não ocorrer por essa situação, gente. Porque isso é muito triste para quem tem a casa e não consegue vender financiada, né? Porque a Caixa, de fato, ela não consegue utilizar aquele bem como uma garantia para a dívida, porque ela está sempre sendo atingida por enchente, né? Então, isso acaba prejudicando o mercado imobiliário nessas regiões e a gente tem que estar ciente sobre isso. E por isso que a gente, antes de fazer a arrematação, a gente tem que se resguardar de todas as formas possíveis, tanto documental do imóvel quanto localização. Às vezes a gente considera que uma localização vai ser muito boa, mas a gente não imagina que pode ser uma recorrência de enchente, como o exemplo que eu dei aqui, e a Caixa não aceitar mais financiamento. Não só a Caixa, outros bancos também não conseguir fazer o financiamento nesse imóvel. E eu quis fazer esse vídeo, então, para mostrar para vocês como que é a realidade aqui do Rio Grande do Sul, nessas épocas que acaba chovendo bastante, que a enchente que ocorreu em 2024 foi algo fora da curva, foi de fato alguma coisa histórica, e que o normal, todos os anos, é acontecer isso que eu mostrei aqui no vídeo. E para a gente também saber que antes de a gente fazer a aquisição de um imóvel, seja em leilão ou não, que a gente tem que, de fato, conhecer a região, se informar, conhecer de fato, para a gente não estar fazendo nada que depois a gente se arrependa no futuro. Certo, gente? Então não te esquece, se tu gostou desse vídeo, pode deixar o like aqui embaixo e te inscrever no meu canal. Toda quinta-feira tem vídeo novo e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Manda aqui algum comentário que tu achou interessante também, ou se tu sabia que era assim, que não era assim, se na tua região também às vezes pode acontecer alguma coisa nesse sentido de cheias de rio. Certo, gente? Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.